Graça e paz. Já posso parar de suar ou ainda não? Mas é um privilégio e uma responsabilidade muito grande. E quando eu subi aqui para louvar e eu vi esse tanto de jovens, eu falei, eita, meu Deus, e agora? E agora, e agora? Porque é um conteúdo para a família e os jovens também estão inclusos nesse conteúdo. Mas deu as perninhas. Mas, amém. Como Paulo falou na semana passada, não há nada que a gente não conheça do que está sendo falado. A gente só precisa colocar em prática tudo aquilo que a gente veio no quarto, né, episódios, porque é de grande valia. Eu fiz o teste, depois do culto, eu tentar aplicar pelo menos uma coisa do que foi falado. Eu tentei aplicar pelo menos uma coisa de tudo que a gente ouviu nesses 3 e nesse quarto, e já vi resultados dentro da minha casa. Amém? Eu vou falar hoje sobre... Pode mudar? Jugo desigual. Primeiro, para eu não me sentir mal sozinha, mais alguém falava julgo desigual? Porque eu sempre falei julgo desigual. E julgo significa do verbo de julgar. Então, nós não vamos falar julgo mais. Agora nós vamos falar certo, corretamente, é julgo. Julgo desigual. E o que é esse diacho desse julgo que a gente tanto ouve falar, tanto é falado pelos cantos? O que é o julgo desigual? Julgo nada mais é... Pode passar. Que essa ferramenta aqui, que é um instrumento de madeira colocado entre 2 animais do mesmo porte para que eles andem juntos e consiga desempenhar um bom papel. É muito utilizado na roça, tal, para fazer o quê? Para o arado lá. Que aí eles passam, levam, e aí fura a terrinha com que eles estão puxando, e aí vem um agricultor e coloca as sementinhas, e aí tudo fica lindo. Mas, pode passar. Mas a Bíblia fala, aqui em 2 Coríntios 6, 14 e 15... Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça com a maldade? Ou comunhão com... a comunhão pode ter luz com as trevas. Que harmonia entre o Cristo e Belial? E que comum entre um crente e descrente? A gente sempre ouviu falar aqui, nessa passagem, sobre aquele casamento onde um dos cônjuges não é cristão. Eu ouvi durante a minha juventude, adolescência, só sobre isso. Só não case com alguém que não é da mesma fé por conta do julgo desigual. Só que aqui é muito mais. Aqui a gente pode aplicar em negócios, em amizade. Porque se a gente parar para pensar que o jugo é algo que nos liga, que nos une a uma pessoa, que deixa a gente dentro da mesma categoria, quando a gente faz amizades com alguém que não professa a mesma fé, nós estamos andando juntos com o mesmo fim. Quando nós fazemos algum tipo de negócios, mesmo no mundo corporativo, de alguém que não professa a mesma fé, que não acredita no mesmo Deus, um vai querer extorquir, um vai querer subornar, e o outro não. Então, vem o julgo desigual. Pode passar. Não are a terra usando um boi e um jumento no mesmo jugo. Por quê? Por mais que esse jumento tente, lute, ele não vai conseguir estar à altura do boi. Por mais que você fale, não, mas o meu amigo é firmeza.
Meu amigo é da hora. Não, mas meu pretendente é gente boa. É mais gente boa do que os próprios pessoas que estão dentro da igreja. Porque isso é a justificativa que nós damos para a gente estar dentro ali para não mexer na nossa zona de conforto. Então, quando nós estamos errados, a primeira coisa que a gente faz é procurar uma justificativa. Porque se justificar é mais fácil do que corrigir, do que tentar uma nova alternativa. A gente, vocês estão olhando para mim, estou ficando sob pressão. E é isso, dá um sorrisinho, fica melhor. Então, quando nós estamos em companhias que não professam a mesma fé, que não servem o mesmo Deus, que não têm os mesmos ideais, vamos sair um pouco dessa questão só da fé e vamos para a zona intelectual. Quando nós temos... Pode voltar um. Aí, vou deixar aí. Quando nós temos pessoas ao nosso redor, aproveitar que a molecada está aqui, uma turma quer faculdade, quer trabalhar, quer prosperar, quer dar uma vida melhor para a família, né? Toda aquela coisa da juventude. E o jumentinho, que é seu amigo, que está sobre a mesma, lembrando do jugo, está sobre o mesmo comando. Então, o que um faz, o outro faz, certo? Só quer rolê, só quer pegar geral, não tem compromisso com nada, não tem compromisso com a vida. O jumentinho pode não ter força para te levar, porque o boi... Quem é o jumentinho perto do boi? Quem é o jumentinho perto do boi? Só que além do boi estar carregando o fardo sozinho, o jumento ainda consegue atrapalhar. Porque, vamos parar na perspectiva que os dois estão andando juntos. Quando o jugo está desigual, pensa para um lado. Então, o boi vai andar assim, ó, sempre dando seta, não vai andar reto. Então, além dele te prejudicar, além de não estar no mesmo foco, ele ainda vai conseguir te prejudicar, mesmo você sendo o maioral. Mesmo você sendo o dono da verdade, o dono da razão e todas essas outras coisas que a gente bate no peito e fala, comigo não. Mas como eu sou um pouco mais polêmica que isso, né? Quem conhece sabe que eu sou um pouquinho mais polêmica. Julgo desigual acontece só entre um casamento de uma pessoa cristã e não cristã? Separei por tópicos para ficar mais dinâmico e mais gostoso. Pode passar. Pode passar. Falando em família, nós estamos na categoria julgo desigual, casa. Mulheres, fala com uma força. O que está escrito aqui, gente? Tarefas domésticas. Homens. Continuo falando ou paro por aqui, só no homens? Beleza. Tarefas domésticas. Você é o boi ou o jumentinho? Seja sincero, se é o boi ou se é o jumentinho? Quando eu escuto um homem falando, eu ajudo minha mulher. É sério? Eu achei que você não morava na mesma casa. Eu achei que, né, sei lá, só ia lá, estava visitada, comia, dormia e ia embora. Porque você mora, você come, você veste. Por que não compartilhar? Por que eu julgo desigual nas tarefas domésticas? Por quê? Por quê?
Mas aí, calma, gente, calma. Calma que eu entendo tudo. Eu entendo. Os homens não sabem fazer as tarefas, certo? Não, gente, não sabe fazer. Já ouvi falar, mas eu não sei fazer. Quem é o corajoso que vai levantar a mão para falar isso agora, que eu preciso fazer uma perguntinha? Gente, agora todo mundo sabe fazer. Não, nenhum vai... Posso te pegar, por exemplo? Suponhamos que ele seja a pessoa que se prontifica e fala: Juliana, eu realmente não sei fazer. A profissão que você exerce hoje, você nasceu sabendo? No ventre, já saiu a criança, opa, ó. Imagina o Raul, saiu do ventre da mãe, já estou, ó. Nós não queremos. Simples assim. Porque se um dia acontecer alguma adversidade, não que a gente deseje, mas que aconteça, vocês vão viver do mesmo jeito. Só que lá em casa o papo é o seguinte: eu sou mais nova há 10 anos, probabilidade está mais para lá do que para cá, falando em probabilidade. Porque eu não ia aguentar, eu ia ter que arrebentar a mulher, eu mortinha lá, eu ia levantar, arrebentar a mulher que se atrevesse a pensar em casar com meu marido, mesmo ele podendo, porque ele seria viúvo. Eu ia dar meu jeito. Mas a gente não quer abrir mão da zona de conforto, porque a gente tem a armadura de se justificar e falar: eu não sei, e ponto. E nós, mulheres, fingimos que aceitamos essa desculpa, porque a gente finge mesmo, faz de sonsa, e fala: quer saber, agora eu sou o boi. Vem casa, vem tudo, comida, roupa, e tudo mais, vai levando. Só que o jumentinho tá lá. E a gente tá assim, ó, peso todinho carregando, e a gente todo pensa. Então, homens. Só que também tem um outro lado. Tem mulheres também que exploram seus maridos. Tem mulheres que fazem joguinhos e exploram. E se não é nos afazeres do doméstico, é o psicológico. Tem mulheres que exploram seus maridos psicologicamente ao ponto de eles se sentirem esgotados. Voltando só um pouquinho ali, não ia entrar no mérito da questão de um casamento onde há um dos cônjuges, que na grande maioria são as mulheres na igreja e os homens não. Na grande maioria. Tem mulher que consegue não evangelizar o marido e ainda fazer com que ele sinta ranço. Essa palavra é muito moderninha, né? Sinta raiva de estar na igreja, porque a mulher, ela não é uma mulher sábia. Contar um caso que quando minha mãe foi para Cristo, meu pai do samba, do mundão, aquela coisa, minha mãe, por falta de sabedoria, começou a fazer voto. E vendeu geladeira, e vendeu isso, e vendeu aquilo. Imagina, você trabalha, homens, trabalha feito um boi. Chega em casa, em 90, cadê seu frost free? Então, meu amor, eu vendi para fazer um voto. Meu pai... Enfim, teve alguns desentendimentos. E porque ele era um pouco mulherengo, também chegava com marca de batom na camisa. Detalhes. O casamento não deu certo. Uau, o casamento deles não deram certo. E uma hora meu pai perguntou: ou eu ou a igreja? O que minha mãe escolheu? Qual era o certo? Peraí, está dividido.
Qual era o certo? Escolher a igreja ou o marido? Nessa situação, se a minha mãe fosse sábia, na ocasião, ela teria conquistado meu pai para Cristo, com as suas atitudes. Meu amor, não vou te afrentar, não vou destruir a minha família pelo seu posicionamento. Mulher, quando ela quer, ela consegue qualquer coisa, comendo pelas beiradas. A mulher tem um jogo de cintura que o homem nunca vai conseguir entender o que é. Quando vê, já foi. Foi. Porque a mulher, ela consegue articular as situações. E hoje, poderia ser uma outra realidade. Eu poderia ter tido uma família com mãe e pai dentro de casa, por falta da sabedoria. Eu nem ia entrar nesse mérito, mas deixa eu ver a hora. 15 minutos. Eu nem ia entrar nesse mérito porque nós temos casos. Então, a mulher sábia, ela é dificular, certo? Pode passar. O versículo. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa contra si mesmo não subsistirá, que significa não sobreviverá. Chega uma hora que o fardo está tão pesado, acaba acontecendo a divisão dentro do lar. Literalmente divisão. E esse lar não consegue fluir. Então, em nome de Jesus, que a sabedoria do Espírito Santo esteja sobre nós mulheres e vocês homens, para que isso jamais ocorra. Que esse fardo, que essa coisa tão pesada que é a vida em família, quando não há Cristo no centro, se torna. Pode passar. A gente já falou das tarefas, finanças. Preciso falar sobre julgo desigual nas finanças ou não? Vocês estão pedindo, gente. Depois não vai falar, foi a Juliana que falou. Vocês pediram. Pode passar. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Isso vai muito mais além do que isso, dessa construção. Existe muito julgo desigual dentro do lar quando se trata de finança. Um é mais gastão que o outro. Um não tem noção do que está acontecendo na conta do outro. Eu respeito, mas eu acho um absurdo eu não saber o que está acontecendo na vida financeira do porque lá em casa não tem esse negócio. É por ordem de prioridade. Qual conta vence primeiro, quem recebe primeiro para pagar a conta que venceu. É por ordem de prioridade, de vencimento. Mas tem muitas casas, e eu respeito, que separa. Você paga isso, 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 eu isso, 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 e o que sobrou é meu, o que sobrou é seu. Eu respeito, mas eu acho isso, particularmente, eu, Juliana, eu acho isso um absurdo. Porque se nós estamos num conjunto para crescer, aí fica lá o cara usando perfume importado, troca de celular toda semana, anda nos panos, toda aquela situação, por algum motivo ganha mais, não vou entrar nesse mérito. E a mulher andando de rasteirinha, perfume da loja do Brás lá, aquele do saquinho. E cadê
a igualdade? Cadê a comunhão, o compartilhar? Não. Mas ela faz o que ela quiser com o dinheiro dela. E quando a mulher gasta demais? Cadê aí a questão de andar os dois juntos? Porque aqui a gente está falando de julgo. A gente está falando de algo que une alguém para fazer algo. E o casamento é só para a vida toda. Tem situações que eu falo em voz alta para eu acreditar. Juliana, foi você que escolheu para a vida toda. Foi escolha sua. Eu falo em voz alta. E eu sou muito abençoada por isso. Te amo, viu, Éder? Financeiro, ok? Julgo desigual? Próximo. Vamos falar de vida conjugal? Ou não precisa? Decisões individualistas. Acontece ou não acontece? Versículo, pode passar. É melhor ter companhia do que estar? Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas que se um cair... Bom, o versículo, para eu adiantar porque falta 10 minutos, o versículo vocês já conhecem. Então, para que eu vou ter decisões individualistas se eu escolhi viver a dois? Se eu escolhi ter uma família? Isso acontece demais. A pessoa toma decisão sem comunicar ao outro, quando viu já fez, quando viu já aconteceu. Já vi casos de alguém comprar algum bem de valor, comprar um carro e chegar com o carro em casa e a mulher fala: ué, o que aconteceu? Você alugou? Não, comprei. Comprou como? Comprei à vista. Mais ou menos isso. Pula. Preciso falar sobre esse outra caixinha ou não? Pode passar. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio, mas assim, o marido da mesma forma. O marido não tem autoridade sobre o corpo dele e a mulher não tem autoridade sobre o corpo dela. Tá bom por aqui, né? Não é dono. Porque existe julgo desigual nesse aspecto. Posso falar um dado de uma pesquisa? A cada 10 mulheres, 7 não são observadas no seu todo, se é que a gente pode dizer assim. Elas não são as suas necessidades não são atendidas ao todo. 10, a cada 10 mulheres, 7. 70% das mulheres não são compreendidas ao seu todo. Aqui nós temos 10 mulheres? Não vou entrar nesse mérito. Homens, vocês já tiveram a coragem de perguntar em qual núcleo que ela está? Se é do 30% ou 70%? Mas, se acontece a situação ao contrário, vou nem falar. Tiro, porrada e bomba. E é isso. Acho que deu para entender o contexto que eu falo de julgo desigual aqui, porque não pode abrir brechas tanto para o homem quanto para a mulher. Tem mulheres que não simplesmente ignora, se nega. Fala: você quer saber de uma coisa? Aquela louça está na pia, era para a gente ter julgo igual ali, não tem. Aqui também não tem. E perna para quem te quer, tchau, bênção, vai com Deus, hasta la vista. Uma semana, um mês, um ano e a vida que segue. Não achem um absurdo. Não achem um absurdo, porque acontece. Vamos lá, que o clima ficou pesado. Agora a gente vai falar sobre os pais. Né?
Pode sorrir agora, gente. Os pais, vamos falar sobre paternidade. Responsabilidades. Muitos pais se omitem. Muitos pais acham que é só colocar dinheiro na casa. Muitos pais acham que educação é comprar caderno para o filho. Muitos pais acham que é comprar lápis de cor para o filho. Essa época do ano, Calunga tá, ó, Americanas não mais, né? Mas por que a mulher consegue chegar do serviço, fazer janta, fazer isso, fazer aquilo e ainda corrigir o caderno da criança? E o homem não consegue. Mas isso é responsabilidade de quem, gente? Se a gente, lembrando que a gente está andando 2 bois. São 2 bois. Na mesma proporção, com a mesma força, com o mesmo tamanho. Não é um boi e um jumentinho. Porque nós não ajudamos uns aos outros na educação dos filhos. A Bíblia fala. É no caminho. É junto. É ali, ó. Na caminhada, é os 2. Pode passar. Se alguém não cuida dos seus parentes, essa versão é diferente, depois que eu vi. Especialmente da sua própria família, negou a... E é pior que um descrente. Nós evitamos, muitas vezes, assuntos que não devem ser evitados dentro dos lares. E aí, a gente pega essa responsabilidade e terceiriza para a escola. A gente pega essa responsabilidade, terceiriza para a igreja. A gente pega essa responsabilidade, terceiriza para os avós. E não assumimos a bronca. E os nossos filhos estão crescendo. Com referência de quem? Tio, tia, primo, vó, bisa. E cadê aqui, ó, os pais? E o que a gente está ensinando para eles? Que a próxima geração, o jugo pode ser desigual, que está tudo certo. Porque a vida é assim, eu aprendi assim, eu cresci assim. E a gente não quebra esse ciclo que está sendo formado. Esse ciclo vicioso. 3 minutos, pode passar. Eu vou conseguir. E como resolver? Alguém conhece essa imagem aí? Pode passar. Alguém conhece? Quem falou? Você? Tá bom, Juliana, não entendi mais nada. Você estava falando de julgo desigual, estava falando da família e me aparece, pá, do nada com Torre de Babel. O que a Torre de Babel tem a ver com a família? Que a gente está falando da família, uau, o que tem a ver? Só falar o versículo aqui. Pode passar aí que eu vou ler o versículo daqui. E disseram, edificaremos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos nós um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isso é o que começarem a fazer, e agora não haverá restrição para todos que eles intentarem a fazer. Eis, descemos e confundamos ali as línguas, para que não entendais uns aos outros. A história todo mundo já conhece. E o que tem a ver com isso? Se nós aprendermos a força que tem a união,
noção que Deus precisou confundir todo mundo para o negócio não acontecer? Porque se Deus não tivesse confundido as línguas, hoje teria a Torre de Babel. E outras, e outras, e outras mais. Nós menosprezamos a força que tem a união dentro do lar. Nós deixamos isso como um detalhe, e não é um detalhe, é um princípio. A Bíblia fala sobre o corpo, que ele é a cabeça, nós somos o membro. Anda você sem o seu pé. Conversa com alguém que tem uma deficiência, foi amputado um dos membros, pergunta se a vida da pessoa é a mesma. Ela se adaptou, mas ela não nasceu para ser dessa forma. Nós não nascemos para viver sobre pé de guerra em casa. Nós não escolhemos o feliz para sempre com o triste para sempre. Nós não escolhemos tantas coisas e deixamos acontecer. Pode passar. Eu juro que eu acabo aqui. E essa é a melhor... Não, pode voltar. E essa é a melhor parte do que eu poderia falar sobre tudo que a gente já falou. Em Mateus 11, 28, 30 diz... Sem problema, acabou, gente, eu vou falar isso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... O problema está aí. A gente para nessa parte. A gente está cansado, a gente está esgotado, a família está indo para o saco, toda aquela situação, o jugo está desigual. A gente vai até o Pai, porque Ele fala, vinde a mim todos, que estáis cansados, nós estamos cansados, nós estamos oprimidos, e eu vos aliviarei. Então a gente se contenta em estar aliviado daquele fardo. Mas o que ele começa a falar? Tomai sobre vós o meu jugo. Sobre conduzir, sobre andar em parceria com Deus. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para as vossas almas. Nós estamos nos contentando em aliviar e não descansar. Quando você vem numa maratona, cansado, corre, você quer aliviar ou quer descansar? E por que a gente se contenta no alívio? Porque a gente se contenta em viver uma vida superficial. Porque quando uma coisa dá certo, a gente fala, tá tudo bem. Todo o resto, aquela zona, mas uma coisa deu certo. Você recebeu o aumento, dane-se a família contendendo. Meu salário está ok. A família deu certo, mas não preciso também correr atrás de nada. Quando nós descansamos no Senhor, Ele se encarrega de cuidar de todas as nossas necessidades. Não é o alívio de uma coisa. E nós estamos na superfície. Nós não estamos querendo se aprofundar nas águas, porque há confronto. Porque há transformação através do confronto. E a gente só quer o alívio porque é momentâneo. E é fácil, é rápido. Quando seu corpo está desidratado e você bebe um copo de água, você alivia a sede. Seu corpo está hidratado? Que nós possamos, já deu minha hora, que nós possamos nessa noite colocar o nosso, trocar. Porque Ele fala, eu pego o seu que é pesado e toma o meu que é leve. E vivamos nós em sintonia sobre a mesma direção, sobre a mesma ordem do Espírito Santo, porque o jugo dele é... Amém.